Olá galera, eu sou a professora Joelma, professora de redação, e hoje eu venho trazer aqui algumas dicas de como montar o texto, de como montar a redação, que é tão exigente no Enem, que tem um peso tão grande no Enem. Então, primeiro passo, a gente precisa entender o gênero que o Enem cobra. O Enem ele cobra o gênero dissertativo argumentativo. E o que é isso? Nesse gênero, a gente precisa expor os nossos argumentos e dissertar sobre eles. Então, eu vou colocar o meu ponto de vista, mas em terceira pessoa ou de modo impessoal. Eu não posso usar o eu nem nós nas nossas redações. Quando isso acontece, o Enem já elimina o teu texto, tá? O texto dissertativo ele se divide em 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. O que é que eu apresento na introdução? Na introdução eu apresento a tese. Na tese, eu vou colocar o quê? A minha ideia principal. Só que antes disso, eu tenho que usar algum fato histórico, algo que nos remeta ao tema exigido. E assim, quando eu apresento, eu vou colocar o quê? A minha ideia, o meu pensamento, que é a minha tese. Como eu coloquei aqui, a tese é um assunto, é um tema, é um objeto. E a partir daí eu finalizo a minha introdução. Só que eu tenho que lembrar que eu não posso finalizar a minha introdução sem antes retomar ao tema. Então, eu apresento por exemplo, uma citação ou uma alusão histórica que condiga com o tema, e logo depois eu apresento a tese, e por último eu tenho que dar aquela retomada para fechar o tema. E é muito importante eu saber que essa tese ela vai ser desenvolvida no desenvolvimento. No mínimo, vocês têm que apresentar 2 argumentos, 2 teses. Se você deixa apenas uma tese, o seu texto ele vai ficar pobre, ele não vai ficar rico de ideias. E o que é que a gente quer? A gente quer chamar a atenção do leitor, do corretor. Então, por isso que eu tenho que ter, no mínimo, 2 teses. Então, eu preciso organizar as minhas ideias. Depois que eu leio o tema, vou ler os textos de apoio. É necessário sim ler os textos de apoio para que você tenha um norte sobre o tema. Porque muitas das vezes o tema ele é bem amplo. E se você não lê os textos de apoio, você pode fugir do tema, e isso pode prejudicar. Então eu vou limitar o que é que eu vou escrever. Eu vou ler o texto, vou limitar sobre o que é que eu vou escrever. E depois eu vou organizar os argumentos, as citações, o que é que eu vou usar para defender a minha tese. Desde a introdução a desenvolvimento e a conclusão. Não deixe pontas soltas, use conectivos e pense como irá concluir o seu texto. É importante você entender uma coisa. A redação ela tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada parágrafo ele deve obedecer à mesma ordem. Você não pode começar um parágrafo e deixar ele inacabado. Você precisa finalizar o seu texto, concluir o seu parágrafo. Então, quando você inicia o seu parágrafo, você apresenta a sua tese e, por último, você finaliza o conteúdo. O corretor, ele estará lendo várias redações, então ele precisa se destacar no meio das multidões. Ele vai ler centenas de redações de um único tema, então você tem que se destacar para chamar a atenção do corretor. Use frases de efeitos, definições, citações, fatos históricos que façam o leitor se interessar por começar a leitura da sua redação. É por isso que é muito importante na sua introdução você já apresentar uma tese, uma citação, um fator histórico que ajude ou que faça os olhos do corretor brilhar. Uau, gostei dessa introdução. E ele vai se interessar para ler o restante. Eles têm cerca de 3 minutos para corrigir uma redação. Se eles não gostam do início, vocês acham que ele vai se interessar pelo resto? Bem pouco provável que isso aconteça, né? Então, é importantíssimo que a gente use frases de efeito, definições, citações, e a gente precisa estar sempre atento, pesquisando e inovando, para não cair na mesmice, na repetição de todos os alunos. Nós temos aí muitos sites que nos ajudam
e a gente termina aqui repetindo aquela citação, aquele fator histórico e não fica rico. A gente precisa ter um repertório bem amplo para que a gente construa a nossa redação e seja boa. Então, a sua tese ela deve ficar bem evidente. O que significa? Ela deve ficar bem explicada para que o corretor identifique de cara, para que o corretor não tenha dúvidas sobre qual é o tema que você está abordando, sobre qual é a tese ou argumento que você está abordando. Alguns critérios, né? Você deve criar um tópico frasal. O que é um tópico frasal? É aquela frase central que vai definir a sua tese. Esse tópico frasal ela vai estar na introdução e ela vai estar no primeiro desenvolvimento e no segundo desenvolvimento. E a partir daí você desenvolve. Não basta apenas usar uma citação ou um fato histórico e não contextualizar, não dizer o porquê que você usou. Você tem que justificar o uso desse seu tópico frasal. Então, além de eu colocar o meu tópico frasal, eu preciso desenvolver, colocar para o meu corretor por que eu escolhi. Eu tenho que mostrar para ele o motivo da escolha do meu tópico frasal. Os parágrafos eles devem ser estruturados como início, meio e fim, igual à redação, introdução, desenvolvimento e conclusão. E tudo isso eles devem ser bem amarrados com os conectivos. Os conectivos que indiquem contradição, os conectivos que indiquem adição, os conectivos que indiquem concessão. E aí você vai escolher o que é que você vai apresentar, o que é que você vai falar, e aí você tem que usar o conectivo certo. Um outro segredo, uma coisa bem complicada, às vezes, para você pode até perder ponto, é a questão do uso mal colocado do conectivo. Então, às vezes, você usa um conectivo de contradição quando deveria ser adição. Então, a gente precisa ter muito cuidado na escolha dos conectivos. A sua proposta de intervenção, né? A parte mais sensível de toda a redação. Primeiro, você tem que chocar o seu corretor na sua introdução. A sua introdução tem que chamar a atenção e fazer o corretor querer lê-la até o final. Mas a proposta de intervenção, só ela é avaliada de 0 a 200. É uma das principais partes de uma redação. Por quê? Vai exigir conhecimento de mundo, vai exigir que você não desrespeite os direitos humanos e vai exigir que você dê uma solução para o problema. Né? O Enem quer que os alunos sejam especialistas em solucionar os problemas. Né? Então, você precisa encontrar uma solução. E essa proposta de intervenção, ela deve estar amarrada desde o início ao fim. Eu não posso propor algo irrealizável. Eu tenho que propor algo que seja realizável dentro do normal, dentro do país em que a gente mora. E ela deve ser bem detalhada. Não basta apenas apresentar. O governo deve criar ONGs, deve dar palestras. Sim, palestras de quê? Onde? Quem vai fazer? Como vai ser feito? Qual será o público atingido? Como? Quais serão as ações? Por quanto tempo? Qual é o efeito? Qual o objetivo disso? Então, eu tenho que detalhar a minha conclusão. E respeitar os direitos humanos e considerar a diversidade sociocultural. Por fim, né, para que você consiga fazer uma redação bem feita, você deve ler o seu texto, ler e reler, para poder passar limpo. É a hora do nervosismo, é a hora que você tem que ter toda a atenção. Observar se tem erros gramaticais, erros ortográficos, falta de pontuação, a acentuação é importantíssimo, a acentuação na sua redação. E aí você vai passar limpo e evite rasuras, né? Quando se há rasuras, você perde ponto na sua redação. E você seguindo essas dicas, a gente vai conseguir ter um bom texto, a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo. A partir de todas essas dicas, o que é que vocês devem fazer? Praticar, escrever muito. Não existe magia, não existe receita pronta para se fazer uma redação. Existe prática, existe você escrever, você errar para poder acertar. Ninguém começa acertando, a gente primeiro erra para poder acertar. Então, seguindo essas dicas, vocês irão conseguir, com certeza, uma boa nota. Até a próxima aula.
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa, construindo com o povo.